7 episódios, mais de 60 anos de história, da era Pelé até futebol atual, com SAFs, técnicos europeus, organização tática, grandes estrelas. Chegamos ao último episódio da nossa série. Vamos falar dos campeões brasileiros de 2020 a 2025. Você acompanhou essa jornada lá desde 1937 até os episódios agora que a gente está trazendo das últimas décadas mais próximas do nosso dia a dia. Vamos contar a história dos últimos 5 campeões brasileiros, os mais recentes, além de, evidentemente, o campeão de 2025. Mas continuem ligados com a gente, além dessa jornada, porque essa história se escreve cada dia mais dentro do nosso amado futebol brasileiro. Bem-vindos à Era Contemporânea, um período marcado primeiramente por estádios vazios devido à pandemia de Covid-19, mas teve muito futebol de qualidade nesse período. Tivemos viradas históricas, hegemonias sólidas sendo construídas e a chegada das SAFs. De 2020 a 2025, o futebol brasileiro viveu uma nova era, marcada por intensidade, qualidade e cada vez mais profissionalismo. Se você é tão apaixonado pelas histórias do futebol, tanto quanto a gente, já se inscreve no canal e já deixa o seu like. Agora vamos falar de 2020 a 2025, mas quem sabe a gente fala do seu time, de uma competição que você goste, então já aproveita e deixa nos comentários pra gente saber. E chegamos ao Campeonato Brasileiro de 2020, o bicampeonato do Flamengo. Mas nessa década a gente só vai falar do segundo título, já que no vídeo anterior a gente falou da conquista incrível de 2019 com o Jorge Jesus. Em 2020 a equipe até começou a temporada com um treinador português, mas o Brasileirão foi iniciado já com o Rogério Ceni no comando. A equipe, até por conta da pandemia, do excesso de jogos, não conseguiu repetir o bom desempenho do ano anterior, mas seguiu muito forte e ali próxima à briga pelo título na maior parte do tempo. Uma das equipes que surpreenderam e liderou por boa parte do campeonato foi o São Paulo, à época treinado por Fernando Diniz. Mas do meio para o final do segundo turno a equipe de Diniz caiu e ficou longe da disputa pelo título. O Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, na sua primeira passagem pelo Galo, também foi muito competitivo. Chegou a liderar no primeiro turno, mas não conseguiu manter o mesmo nível no segundo turno e chegou em terceiro lugar. A briga pelo título maior, principalmente na reta final, foi entre o Flamengo e o Internacional. A 2 rodadas do fim, o Inter tinha uma vantagem em relação ao Flamengo de 4 pontos, 69 contra 65. O Flamengo derrota o Corinthians por 2-1 e o Inter tem uma derrota surpreendente para o Sport dentro de casa. As duas equipes chegavam à 37ª rodada com apenas 1 ponto separando uma da outra. Internacional 69 e Flamengo 68. E teríamos confronto direto no Maracanã. E quem vencesse, principalmente o Inter, poderia já ser campeão naquela rodada. Um grande jogo, muita torcida e vitória do Flamengo por 2-1 num jogo que teve algumas contestações de arbitragem. Arrascaeta e Gabigol foram os nomes da partida e daquele campeonato como um todo. O Flamengo chega à última rodada com 71 pontos contra 69 do Inter, com a vantagem ali, só que jogaria fora de casa contra o São Paulo, uma equipe que vinha derrotando o Flamengo naquele período, enquanto o Inter enfrentava um Corinthians já sem ter o que disputar no Beira-Rio. E o que aconteceu na última rodada foi surpreendente. O garoto Hugo Souza, à época ainda no Flamengo, acabou falhando e o São Paulo derrotou o Flamengo no Morumbi por 2-1, mas o empate entre Inter e Corinthians no Beira-Rio, com um gol anulado do Inter na reta final e um pênalti não marcado que gerou muita polêmica, segurou o Inter nos 70 pontos, Flamengo 71 e o bicampeonato. Mais um título dessa longa era que perdura até hoje para o Flamengo, com vários títulos nas principais competições. É campeão. Após 50 anos, esse foi o grito da torcida do Galo. Enfim, o Galo volta a ser campeão brasileiro num time com o técnico Cuca. Que ironia do destino, Cuca, que havia ganho a Libertadores com o Galo, novamente traz um título para a equipe mineira. Um time com Everson, Arana, Nath Fernandes, mas que teve no seu principal protagonista Hulk. Hulk chega ao futebol brasileiro como um jogador até então sob uma certa desconfiança. Ele nunca teve uma passagem considerável pelo futebol brasileiro, se consolidando no futebol português e depois no futebol russo e chinês, até ter uma passagem ali mais discreta pela seleção brasileira.
Aí era a dúvida, será que o Hulk vai jogar bola no futebol brasileiro? E ele jogou muita, junto de Nath Fernandes, de Arana, de Everson, um time espetacular, dominado por um técnico muito veterano que soube extrair as melhores habilidades de cada um dos jogadores. Terminou com o time faturando o brasileiro com 84 pontos, sem dar chance para qualquer adversário e com aquele requinte de dificuldade, de emoção que torcedor do Galo conhece muito bem. Uma virada épica para cima do Bahia, numa campanha que consagrou o título que não vinha desde 71 e numa temporada que também levou a taça da Copa do Brasil para o Galo de Minas Gerais. E chegamos ao bicampeonato do Palmeiras 2022 e 2023. Primeiro, 2022, um campeonato mais tranquilo, com o Palmeiras liderando a competição praticamente do início ao fim e chegando a incríveis 81 pontos, contra 73 do vice-campeão internacional. O Palmeiras praticamente não foi ameaçado, manteve uma campanha sólida, com um ataque potente e uma defesa muito forte. E chegou ao fim do campeonato sem muitos sustos, ganhando do Fortaleza na rodada decisiva por 4-0 e ficando com o título. Aquele time tinha grandes nomes dessa época vitoriosa do Palmeiras, como o goleiro Everton, o lateral direito Marcos Rocha, o zagueiro Gustavo Gomes, Gustavo Scarpa, Dudu, Rafael Veiga, Rony e o surgimento de Endrick na reta final, que ajudou com alguns gols. O grande nome daquele campeonato foi Gustavo Scarpa, que posteriormente seria negociado com o futebol europeu. Mas chegamos ao campeonato de 2023. Esse sim foi maluco. O Palmeiras não fez uma competição tão boa quanto a do ano anterior. Foi uma equipe bem mais irregular, com vários tropeços ao longo do ano e vendo um Botafogo disparar na liderança logo no início. O Botafogo chegou a estar 13 pontos à frente do Palmeiras no segundo turno, mas o Verdão foi buscar. E o jogo considerado do título aconteceu na 31ª rodada, um Botafogo e Palmeiras no Engenhão. O Botafogo chegou a estar vencendo por 3-1, mas brilhou a estrela de Endrick e do goleiro Everton, que pegou um pênalti. O Palmeiras virou aquele jogo para 4-3 e dali em diante o Botafogo degringolou. Teve um jogo onde também tomou uma virada incrível diante do Grêmio em São Januário, também vencendo ali por 3-1 e acabou tomando a virada por 4-3. Nas últimas rodadas o Palmeiras cresceu, o Botafogo foi perdendo pontos rodada após rodada, com gols sofridos na reta final, e o Palmeiras chegou a mais um título brasileiro, uma pipocada histórica do Botafogo. Em 2024, o Fogão não deu sopa pro azar. Depois da pipocada de 2023, o Botafogo resolveu falar, agora é minha vez. Com Luiz Henrique sendo o grande protagonista dessa equipe, com Arthur Jorge sendo o técnico e com todo o suporte do investidor John Textor, uma equipe que marcou época do futebol brasileiro. Apesar de ser um torneio muito recente, a gente falar de 2024 gravando em 2026, esse movimento que é de um técnico europeu sendo campeão, com um jogador contratado a valores estratosféricos, que chega e decide tudo isso dentro de um suporte de um investidor internacional em um dos primeiros clubes que aderiu ao modelo de SAF, mostra que um campeonato não foi só sobre o campo, que evidentemente a equipe do Botafogo mostrou muita qualidade, mas foi um campeonato muito sobre dizer uma nova era do futebol estava se iniciando, uma nova forma de pensar futebol, uma forma internacional, uma forma conectada com outros clubes, com as redes multiclubes. Isso mudou o futebol brasileiro e esse título do Botafogo serviu para dizer, ei, agora clube empresa é algo relevante no nosso cenário, é algo que faz muito sobre o nosso futebol. E o título foi conquistado com 6 pontos de vantagem, mostrando que esse time conseguiu não ser só toda essa organização externa, mas com uma organização e uma boa qualidade interna dentro da equipe, em um campeonato em que o Botafogo não sofreu para conquistar o título. Enfim, chegamos à era de um campeonato que é mais internacional do que nunca, mais rico do que nunca e mais organizado do que nunca.
E chegamos ao Campeonato Brasileiro mais recente, o de 2025, e com mais uma conquista do Flamengo. Depois do bicampeonato de 2019 e 2020, o Mengão voltava a conquistar o título nacional. E numa competição em que o Flamengo foi bem do início ao fim, mantendo um padrão de jogo muito sólido, com boas atuações e se mantendo nas primeiras colocações praticamente por todas as rodadas, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras monopolizaram a competição. Ali do início para o meio do segundo turno, o Cruzeiro caiu um pouco e Flamengo e Palmeiras se destacaram mais. Mas nas últimas rodadas, pós-data FIFA do mês de novembro, o Palmeiras teve alguns tropeços, como empates contra Vitória e Fluminense dentro de casa, e o Flamengo conseguiu manter ali o ritmo e manter as vitórias, mesmo em alguns momentos não jogando tão bem, e abriu vantagem até conquistar o título na 37ª rodada, com uma vitória no Maracanã com gol de Samuel Lino diante do Ceará por 1-0. Esse time de 2025 do Flamengo teve um grande nome, Jorge André Arrascaeta, que nunca fez tantos gols nem deu tantas assistências. Mas o time era um conjunto muito bom, muito sólido, que também ganhou a Libertadores. E por isso um dos grandes nomes foi o treinador Felipe Luiz. Chegamos ao último Brasileirão dessa nossa data até da gravação. A gente foi desde os pioneiros, lá de 1937, dos anos 50, Taça Brasil e Robertão. Passamos pela Era Pelé, os anos 70 e 80, onde o Campeonato Brasileiro era a base de uma seleção brasileira que foi muito vitoriosa e que era um time muito vistoso de se ver. A gente viu os anos 90 com novos jogadores, com uma nova forma de se jogar futebol, com regulamentos bem questionáveis, mas com uma geração de talentos incontestável. A gente passou pelos anos 2010 com a entrada mais forte de jogadores estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Agora, essa época de técnicos estrangeiros, de investidores internacionais. Um campeonato que cada vez mais é decidido no detalhe. Não à toa que, quando se busca referências de campeonatos que são muito equilibrados, cita-se muito a Premier League e o Brasileirão. Com um grande diferencial de que no futebol inglês você tem 6 grandes, no Brasil são no mínimo 12. Então a gente fala de um campeonato onde qualquer erro é muito cobrado e que pode arruinar com uma campanha, um jogo mal feito, como o caso do Botafogo contra o Palmeiras, pode botar tudo a perder, e um campeonato que ele é emocionante, ele é um campeonato viciante até da gente acompanhar, porque você começa a acompanhar rodada após rodada, você começa a entender em que cada detalhezinho, aquela equipe grande que você imaginava que essa equipe nunca vai cair, e cai. A equipe que você imaginava que nunca poderia fazer uma boa campanha, vai lá e faz. Então, é um campeonato que a gente ama falar, a gente ama acompanhar e, acima de tudo, ele tá dentro da nossa identidade. Ele é parte da nossa história, ele é parte da nossa alma de torcedor. E a gente vai seguir aqui no HDJ Futebol Clube contando cada um desses passos desse campeonato. Quem sabe lá por 2030 a gente não faz uma parte 8 dessa nossa série. E para você, quem desses últimos 6 campeões apresentou o futebol mais bonito, o futebol mais convincente? E também já deixa aqui embaixo nos comentários, quem você acha que vai ser o time que vai dominar os próximos anos no futebol brasileiro? Encerramos o nosso expediente, já pode conferir aqui na tela e também tá lá no card em cima, toda a nossa playlist, desde 1937 até a atual. Dá para maratonar ainda hoje, assistir tudo e ficar por dentro de todos os campeões da história do nosso Campeonato Brasileiro. Aproveita e já deixa aí nos comentários qual é o seu time, que história você quer ouvir sobre o seu time, ou que história de competição. Você quer que a gente faça um vídeo sobre Libertadores, sobre Sul-Americana, sobre Copa do Brasil, Série B? Deixem aí nos comentários, coloquem o que vocês querem ver por aqui. E como eu já havia dito ali no começo do vídeo, se vocês são tão apaixonados por história quanto nós, bem-vindos, entrem para nossa família, para o nosso clubinho, que aqui a gente fala de futebol, mas também a gente gosta, a gente respira, a gente tá nisso aí o dia todo, e é para nós gratificante poder estudar e poder conversar com vocês sobre a história do nosso futebol, algo que a gente ama, e a gente tem certeza que vocês também curtem muito. Então, deixem nos comentários o que vocês querem ver por aqui, e se a gente falou de algum campeonato que seu time ganhou numa dessa, e nos vemos em breve. Até mais!